Aos 18 anos, duas irmãs gêmeas negras, sem ter onde morar, compraram uma chácara em ruínas por R$10. O que elas construíram depois deixou todo mundo sem reação. O leiloeiro riu e nem tentou esconder. Ele apenas virou o rosto, cobriu a boca com o punho e soltou uma risada curta. Os outros homens perto dele riram também. Aquele tipo de riso baixo que nem precisa ser alto para machucar. Yasmin Ferreira tinha 18 anos. Samara Ferreira também. As duas estavam paradas no meio de um estacionamento de terra, em uma pequena cidade do interior de Goiás, com o sol das 3 da tarde queimando a nuca e uma nota de R$10 apertada na mão, o último dinheiro que existia para elas no mundo. O lote 34 aparecia na tela atrás do leiloeiro. Uma foto aérea, terra seca, pedregosa e uma construção que um dia já tinha sido casa, mas agora era só uma estrutura de madeira apodrecida, com o telhado desabado. Ninguém tinha dado lance. Ninguém queria aquilo. Ninguém, exceto uma voz vinda do fundo. R$10. Foi Samara quem falou, em voz baixa, firme, sem tremer. O leiloeiro olhou, o homem olhou, e Cláudio Barreto, sentado na primeira fila, com as botas cruzadas e o chapéu puxado para baixo, virou o corpo inteiro na cadeira para ver de onde aquela voz tinha saído. O que ele viu foram duas meninas negras, jovens, idênticas, com mochilas nas costas e roupas já gastas pelo uso. Ele sorriu, devagar. Lote 34, disse o leiloeiro, já levantando o martelo. Vendido por R$10. Ninguém cobriu o lance. E por que cobriria? Aquele pedaço de terra não valia nada. Era isso que todo mundo pensava. O que ninguém entendeu naquele momento foi porque o sorriso de Cláudio Barreto desapareceu tão rápido quando o martelo bateu. Ele se levantou sem dizer uma palavra. Passou pelas gêmeas sem olhar para elas. Mas antes de entrar na caminhonete, parou. Ficou de costas por 2, 3 segundos. Depois foi embora. Yasmin viu aquilo e guardou na memória. Na semana anterior, as duas tinham dormido em um abrigo municipal a quase 40 quilômetros dali. Depois em um banco de praça. Depois no carro de uma mulher que precisou o veículo de volta. A avó delas, Dona Célia Ferreira, tinha morrido 6 semanas antes. Um infarto forte, numa terça-feira de manhã, sem aviso nenhum. Dona Célia era a única família que elas tinham. Com ela, o apartamento também se foi. O contrato de aluguel estava no nome dela. A conta de luz estava no nome dela. Tudo estava no nome dela. As gêmeas acordaram em um mundo onde não existia mais nada que fosse delas, exceto agora aquele lote. Samara olhou para o papel que o leiloeiro tinha colocado na mão dela. Coordenadas, endereço rural. Ela olhou para Yasmin. É nosso, disse. Yasmin não respondeu na mesma hora. Ainda estava olhando a poeira levantada pela caminhonete de Cláudio Barreto, enquanto ela sumia na estrada. Por que ele queria isso? Perguntou. Mais para si mesma do que para a irmã. Samara não soube responder. Nenhuma das duas soube, mas a pergunta ficou ali, entre elas, enquanto seguiam em direção ao ônibus que ia para a zona rural, porque precisavam chegar naquele lugar antes de escurecer. Se você está gostando dessa história e quer descobrir o que aquelas duas jovens encontraram ali, inscreva-se no canal Dose de Conhecimento. O que vem agora vai te surpreender. O que aparecia na foto aérea era ruim. Ao vivo, era pior. A casa, se ainda merecia esse nome, tinha um lado do telhado completamente caído. As paredes de madeira estavam inclinadas para dentro, como se tentassem se abraçar antes de cair de vez. A porta da frente não tinha dobradiças e estava encostada de lado no batente. O chão era metade terra, metade tábuas podres. O lugar cheirava a mofo antigo e a bicho que tinha usado aquilo como abrigo por anos. Samara ficou parada na entrada por um longo instante. Yasmin já tinha entrado. As duas dividiram o que precisava ser feito sem precisar conversar. Sempre foi assim desde pequenas. Uma começava a frase, a outra terminava. Não porque fossem iguais, mas porque aprenderam a se completar. Yasmin foi examinar a estrutura, batendo com os nós dos dedos nas vigas, testando onde a madeira ainda aguentava. Samara foi ver o que ainda existia ali. Uma janela quebrada nos fundos, um fogão a lenha enferrujado, uma prateleira de metal torta e no canto oposto à entrada, uma pilha de coisas coberta por uma lona verde que o vento, por algum milagre, ainda não tinha levado embora. As duas levantaram a lona juntas. Ferramentas, velhas, enferrujadas, mas ferramentas. Uma enxada, 2 martelos, um serrote com o cabo quebrado, pregos dentro de uma lata de café fechada com fita e por baixo de tudo, dobrado em 4 partes, um mapa desenhado à mão.
a lápis, sem régua, mas com cuidado, mostrando onde o terreno terminava, onde havia água no subsolo, onde a terra era mais firme. Yasmin ficou olhando para aquele mapa por alguns segundos. Alguém conhecia muito bem esse lugar, disse. Quem tinha deixado aquilo ali e por quê? Era uma pergunta que ainda não tinha resposta. Naquela primeira noite, dormiram dentro do que restava da casa, usando as mochilas como travesseiro e a lona aberta sobre o pedaço mais firme do chão que conseguiram encontrar. A temperatura caiu mais do que elas imaginavam. Samara ficou acordada, olhando para o teto rasgado. Pelo buraco, dava para ver as estrelas. Ela pensou na avó. Dona Célia acordava às 5 da manhã todos os dias e passava café antes de qualquer coisa. Nunca explicou o motivo, apenas fazia. E durante anos, o cheiro daquele café foi a primeira coisa da vida de Samara, até deixar de ser. Ela respirou fundo. Não deixou as lágrimas caírem porque sabia que, se começasse, não conseguiria parar. E no dia seguinte precisava estar de pé. Na manhã seguinte, antes que o sol esquentasse demais, Yasmin já estava do lado de fora com a enxada nas mãos. Ela tinha marcado no chão, com pedras, o contorno do que pretendia começar. Samara olhou aquele desenho improvisado na terra e tentou entender o que a irmã estava vendo, porque Yasmin claramente enxergava algo que ainda não existia. "O que você está construindo?" perguntou Samara. Yasmin apontou. Falou por 2 minutos. Samara ouviu em silêncio. Quando Yasmin terminou, Samara olhou para as pedras no chão, para o mapa, para as ferramentas, para a irmã. "Isso é impossível", disse. "Tudo o que a gente fez até aqui também era impossível", respondeu Yasmin, voltando ao trabalho. Foi no 3º dia que Cláudio Barreto apareceu pela primeira vez. Ele parou a caminhonete na beira da estrada de terra que levava até o lote. Não desceu. Ficou ali, com o braço apoiado na janela aberta, observando. As gêmeas estavam derrubando o que restava de uma parede lateral que já não tinha mais recuperação. Não pararam, não olharam para ele. Ele ficou uns 10 minutos. Depois foi embora. Voltou 2 dias depois e ficou mais tempo. No 7º dia, desceu da caminhonete. Cláudio Barreto tinha 53 anos, mais de 1,90 m de altura, e aquele tipo de presença que enche um ambiente antes mesmo de a pessoa entrar. Naquela região, era o maior proprietário privado de terras. 3 fazendas, uma transportadora de grãos e participação em 2 silos. Na cidade, o nome dele era falado com certo cuidado. Não exatamente medo, mas aquele respeito que nasce quando todos sabem que o homem pode dificultar a vida de alguém, se quiser. Ele atravessou o terreno como se já fosse dele. "Vou falar sem rodeios", disse, parando a uns 3 metros de Yasmin, enquanto Samara estava do lado de fora puxando entulho. "Essa terra vale mais do que R$10. Você sabe disso." Yasmin fincou a pá no chão. Olhou para ele. "Então por que ninguém ofereceu mais?" perguntou. Ele ignorou a pergunta. Tirou um envelope do bolso de trás e colocou sobre a janela quebrada que servia de apoio improvisado. R$2.000 em dinheiro. Vocês pegam hoje e vão embora." Yasmin nem tocou no envelope. "Não está à venda." Cláudio ficou olhando para ela por um longo instante. Depois olhou para Samara, que tinha parado e escutava. Depois, voltou a olhar para Yasmin. "Tudo tem um preço", disse ele. "Então ofereça um que eu aceite", respondeu ela. Ele pegou o envelope de volta. Foi embora sem dizer mais nada. E foi naquele momento, olhando as costas largas de Cláudio Barreto saírem pela porta sem dobradiças, que Samara sentiu algo que não era apenas desconfiança, era reconhecimento, como se aquela cena tocasse uma lembrança que ela ainda não conseguia alcançar. A resposta começou a aparecer 3 dias depois, em um lugar que nenhuma das duas esperava. Samara estava retirando o que restava do chão de um dos cômodos internos, tábuas que precisavam sair para dar lugar ao novo piso, quando a pá bateu em algo diferente. Não era terra, não era madeira, era algo mais sólido, mais uniforme. Ela limpou com a mão. Era uma caixa de metal, pequena, enferrujada nas bordas, com um fecho que o tempo tinha praticamente selado. Ela chamou Yasmin. As duas levaram a caixa para fora, para a luz do sol. Yasmin usou um dos pregos mais grossos como alavanca, até a tampa abrir com um estalo seco. Lá dentro, havia 3 coisas. Uma fotografia em preto e branco, um documento dobrado, com carimbo na borda, e uma carta escrita à mão, em papel amarelado. Yasmin pegou a carta. O nome no envelope fez as duas congelarem. Não era endereçada a elas. Era para Dona Célia Ferreira, a avó delas. Samara ficou olhando aquelas palavras. Dona Célia Ferreira, como se elas tivessem mudado o peso do ar ao redor. A carta tinha sido escrita para a avó delas, e tinha sido enterrada naquele terreno que ninguém queria, que elas compraram por R$10. Yasmin abriu a
a carta com cuidado, leu em silêncio, uma vez, 2 vezes. Quando levantou os olhos, Samara viu no rosto da irmã uma expressão que nunca tinha visto antes. Não era tristeza, não era raiva, era alguma coisa no meio, aquele sentimento que quase não tem nome, porque só aparece quando você descobre que o mundo foi cruel com alguém que você amava antes mesmo de você nascer. A gente precisa encontrar alguém, disse Yasmin, guardando a carta com cuidado. Uma mulher que conheceu a avó Célia aqui, antes da gente existir. Samara não perguntou como a irmã sabia disso. O nome estava na carta, Neide Campos. Neide Campos tinha 78 anos e morava a 11 quilômetros dali, em uma casa pequena de tijolo aparente, numa estrada sem nome que só aparecia em mapas antigos do município. Samara encontrou o endereço no cartório da cidade, depois de 2 horas mexendo em papéis físicos que ninguém consultava havia décadas. Neide aparecia como testemunha em 3 documentos de transferência de propriedade, datados de 1987. O nome dela estava ao lado do de Célia Maria Ferreira. Quando as gêmeas chegaram, Neide estava sentada na varanda. Viu as duas vindo pela estrada de terra. Não se levantou, não disse nada. Apenas olhou para elas com a calma de quem esperou muito tempo por alguma coisa e em algum momento parou de contar os dias. Vocês são filhas de quem? Perguntou ela, antes mesmo de qualquer apresentação. Netas, respondeu Samara. Netas da Célia Ferreira. Neide fechou os olhos. Depois abriu de novo. Fez um gesto com a cabeça em direção às cadeiras ao lado. O que ela contou levou 40 minutos, sem desperdiçar uma palavra. Em 1987, Dona Célia Ferreira comprou aquele lote com a economia de 12 anos trabalhando como técnica de enfermagem. Pagou à vista. Ela tinha planos. Ia construir ali com o marido, plantar, criar as filhas naquele lugar. Ela tinha começado. Chegou até a esconder ferramentas e materiais para uma segunda fase da obra. Mas um incêndio destruiu o que ela tinha levantado antes do prazo de uma cláusula contratual que exigia construção residencial em até 36 meses. Caso contrário, o lote voltaria para a prefeitura. Dona Célia tentou reconstruir. Depois vieram os obstáculos. Licenças negadas por motivos vagos. Documentos que sumiam antes de serem assinados. Prazos que venciam porque a papelada nunca chegava. O lote voltou para a prefeitura. Dona Célia recorreu. Recorreu de novo. Perdeu de novo. E numa época em que também tinha perdido o marido e precisava sustentar filhas pequenas, ela simplesmente não tinha mais forças para continuar brigando. Ela guardou tudo, disse Neide. Os documentos, as provas, a carta que escreveu para o dia em que algum Ferreira voltasse. Ela dizia que isso ia acontecer, só não sabia quando. Yasmin colocou a carta e o documento sobre a mesa entre elas. Neide ficou olhando para aquilo por um longo tempo. Quando levantou os olhos, estavam cheios d'água. Mas ela também não deixou cair. Ela sabia que seríamos nós duas? Perguntou Samara. Ela sabia que seria alguém da família, respondeu Neide. E isso bastava. O documento que Dona Célia tinha guardado era uma cópia autenticada do contrato original de compra. No verso, havia anotações feitas à mão, datas, nomes, irregularidades que ela tinha registrado durante os recursos. Não era prova direta de fraude, mas mostrava um padrão. Um advogado competente saberia o que fazer com aquilo. O motivo de Cláudio Barreto querer aquela terra já não era mais mistério. Ele tinha tentado comprar o lote em 2019, em 2021 e de novo em 2023. Yasmin encontrou esses registros no cartório, enquanto Samara procurava por Neide. Em todos os casos, a prefeitura tinha rejeitado as propostas por motivos nunca explicados direito. O lote ficou preso num limbo jurídico até o leilão de quitação de dívidas daquele mês, quando apareceu listado por valor simbólico porque ninguém mais sabia o que fazer com ele. E então, 2 meninas de 18 anos deram um lance de R$10. A virada começou numa segunda-feira de manhã, 4 semanas depois. Um oficial de justiça apareceu no terreno com uma intimação. Cláudio Barreto tinha entrado com uma ação alegando que a venda no leilão era inválida. Defeito no procedimento de publicação do edital. Prazo de divulgação menor do que o mínimo exigido por lei. O argumento era técnico, mas podia funcionar. Se o juiz aceitasse, a venda seria anulada. O lote voltaria para a prefeitura. E Cláudio já tinha advogado pronto para apresentar proposta de compra direta antes mesmo do processo terminar. Samara leu a intimação 3 vezes. Yasmin leu 1 vez. Quanto tempo a gente tem? Perguntou Yasmin ao oficial. Audiência em 30 dias. O homem foi embora. As duas ficaram paradas no meio do terreno. Ao redor delas
delas, as fundações do que estavam construindo já tinham sido abertas. Os postes de sustentação já estavam fincados. Parte da estrutura já estava de pé. 30 dias. Era suficiente? Samara olhou para a irmã. E agora? Yasmin enfiou a intimação no bolso da calça. Pegou o martelo que estava no chão. Agora a gente trabalha mais rápido. O advogado se chamava Rafael Monteiro, tinha 38 anos, um escritório pequeno em Anápolis e era especializado em direito fundiário rural, uma área em que pouca gente na região realmente entendia. Foi Neide quem deu o nome dele. Anos atrás, quando ainda era estagiário, ele tinha tentado ajudar Dona Célia nos últimos recursos. Ele lembrava do caso. Quando Yasmin ligou e explicou o que elas tinham encontrado, Rafael ficou em silêncio por uns 5 segundos. "Me manda foto de tudo", disse. "Hoje." O que Rafael identificou nos documentos não era apenas sinal de irregularidade administrativa. Juridicamente, havia indícios de que a reclassificação do lote em 1987 tinha sido feita com base em um procedimento falho. As datas dos protocolos de licença não batiam com os arquivos físicos acessados por ele no acervo municipal. Alguém tinha alterado datas. Não era interpretação, era comparação direta de documentos. Aquilo não eliminava a necessidade de responder à ação de Cláudio, mas criava uma defesa muito maior e até uma possível ação contrária, questionando a própria legitimidade de o lote ter permanecido como bem público por quase 40 anos. Na audiência, 32 dias depois da intimação, o juiz ouviu os dois lados. Cláudio Barreto estava do outro lado da sala, de terno com 2 advogados. Durante toda a sessão, não olhou uma única vez para as gêmeas. Rafael apresentou a defesa em 40 minutos. Os documentos originais, a carta de Dona Célia, a análise comparativa das datas, 3 pareceres técnicos, 2 de especialistas em documentos, 1 de uma pesquisadora de história fundiária. O juiz leu, fez perguntas, pediu 10 dias para decidir. Durante esses 10 dias, as gêmeas não pararam de construir. A decisão saiu numa quarta-feira à tarde. Rafael ligou para Yasmin. Ela estava no alto de uma estrutura de madeira com um martelo na mão, enquanto Samara segurava uma viga lá embaixo. "A ação do Cláudio foi rejeitada", disse Rafael. "A venda é válida." E o juiz abriu uma investigação de ofício sobre as irregularidades de 1987. Yasmin ficou parada por um instante. O sol estava se pondo no horizonte seco do interior. Samara gritou lá de baixo perguntando o que tinha acontecido. Yasmin desceu, colocou o martelo no chão, olhou para a irmã e então veio. Aquilo que Samara tinha segurado naquela primeira noite, sobre o chão de terra, debaixo das estrelas, quando não deixou as lágrimas caírem porque precisava se manter firme no dia seguinte. Veio agora, sem aviso, sem cerimônia. As duas se abraçaram no meio da terra da avó, que agora era delas de verdade, enquanto o sol descia devagar e o vento passava em silêncio pelas vigas que elas mesmas tinham levantado. Semanas depois da decisão, veio a segunda reviravolta, e ninguém esperava. Uma jornalista de Goiânia, que cobria conflitos fundiários e a história da desigualdade no acesso à terra, publicou uma reportagem. Ela tinha encontrado os processos de 1987 nos registros tornados públicos pela investigação judicial. O nome de Dona Célia Ferreira estava lá, e a história das gêmeas, 18 anos, sem casa, R$10, um terreno que ninguém queria, chegou até ela por um caminho improvável. Neide Campos tinha mandado uma carta escrita à mão para a redação do jornal 3 semanas antes, sem contar nada para ninguém. A história se espalhou pelo estado, depois pelo país. O que as gêmeas construíram não foi apenas uma casa, foi um pequeno centro comunitário, funcional, pensado para oferecer alfabetização e reforço escolar para adultos e crianças da zona rural do município. Uma população que, como elas descobriram ao longo dos meses, quase não tinha acesso a nenhuma estrutura educacional. Yasmin desenhou o espaço à mão, usando como base o mapa encontrado sob a lona, que depois elas descobriram ser um esboço original feito por Dona Célia do que um dia ela sonhou construir ali. A neta terminou o que a avó começou. Depois da repercussão, começaram a chegar doações de várias partes de Goiás e depois de outros estados. Um fundo de educação rural propôs parceria. Uma construtora se ofereceu para ampliar o espaço sem cobrar nada. Uma universidade em Goiânia entrou em contato com
Yasmin para conversar sobre uma bolsa em arquitetura. Cláudio Barreto não fez declaração pública, mas o nome dele apareceu na investigação judicial sobre as irregularidades de 1987, não como autor direto, mas como beneficiário indireto de uma cadeia de especulação sobre terras que cresceu depois da reversão irregular do lote. O que isso significaria juridicamente ainda era cedo para dizer, mas estava nos registros, visível para quem quisesse enxergar. Num sábado à tarde, 3 meses depois do leilão, Yasmin e Samara abriram pela primeira vez as portas do centro. Neide Campos estava sentada na primeira fila, em uma cadeira de plástico branca, com as mãos apoiadas no colo. Quando as primeiras pessoas entraram, ela não disse nada. Apenas fechou os olhos por um segundo, e quando abriu de novo, parecia ter soltado algo que carregava havia muito tempo. Dona Célia Ferreira comprou aquele terreno com 12 anos de economia e o perdeu para um sistema que não tinha nenhum interesse em ser justo. 40 anos depois, as netas voltaram com R$ 10 e construíram o que ela nunca conseguiu terminar. Às vezes, a história não acaba onde a gente pensa. Às vezes, ela só está esperando a geração certa para continuar. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal Dose de Conhecimento. Ainda existem muitas outras histórias emocionantes esperando por você aqui.